Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário que você está assistindo esse vídeo. Vamos para mais um vídeo desse canal então, que vou tentar manter atualizado toda semana com vídeos novos. Hoje a gente vai falar sobre uma situação bem delicada que acontece muito, que é quando um pai que acreditava ser pai registra uma criança e depois de alguns anos ali descobre que essa criança não é sua, esse filho não é seu. E como que a gente faz? Se esse pai tem vontade de não ter mais esse nome dele, né, na certidão de nascimento, não quer ter que pagar pensão alimentícia, porque se está no registro existe obrigação alimentar. Então, como que funciona, como que é esse procedimento, o que pode ser feito? Então, vamos na seguinte situação. Vamos imaginar que um pai, existe ali um casal que é casado, tudo certinho, e esse pai imagina que o filho ali do casal seja dele. E uma determinada briga ali, a mãe da criança fala, não, porque esse filho nem teu é. Vocês sabem que acontece muito disso, eu não tô falando coisa que vocês não sabem. Então, quando acontece esse tipo de situação, normalmente vem uma pulga atrás da orelha do pai ali e pensa, pô, será que esse filho é meu ou não é? E na dúvida o pai vai atrás para fazer um exame de DNA para decidir ali, para ver se realmente esse filho é seu ou não. O que acontece se esse pai fizer o exame de DNA? Pode ser feito de forma amigável ou de forma judicial. Você entra com uma ação, tá? Uma ação judicial para que seja realmente feita essa análise, essa investigação se esse filho é seu, para que você consiga se exonerar, principalmente que os pais pretendem da questão da pensão alimentícia, né? Então, assim, quando você entra com uma ação, faz amigável e realmente lá no exame consta que você não é o pai biológico dessa criança, a criança pode ter 3 anos, 6 anos, 10 anos, 15 anos, enfim, não tem um período para você fazer esse exame. Então, quando você constata que esse filho não é seu, você tem duas opções. Ou você mantém esse registro sabendo que esse filho não é seu, você continua ali com as obrigações, até porque a gente tem aquele ditado que pai é quem cria, e esse é um ditado muito verdadeiro. Ou você tem a opção de tentar judicialmente tirar o seu nome do registro. Mas para essa questão tem algo que é muito importante de se verificar. Então, assim, o Superior Tribunal de Justiça entende o quê? Que é possível, numa ação ali de negatória de paternidade, né? Que é possível que você comprove para o juiz que você não é o pai, que você tem esse direito de tirar o seu nome do registro, considerando que você não é o pai e o filho também tem direito de procurar quem é o pai biológico dele. Mas tem uma questão que é muito importante, que é a questão se você tem algum vínculo a mais com essa criança. Então, eles chamam de vínculo socioafetivo. O que é esse vínculo socioafetivo? Então, assim, se você tem um convívio com essa, por exemplo, se você era casado, você conviveu com essa criança por 6, 7 anos, você tem um vínculo de pai e filho, que não deixa de ser um vínculo de pai e filho, apesar de você não ser o pai biológico, né? Você tem esse vínculo, e é um vínculo socioafetivo, é um vínculo ali de carinho, é um vínculo de amor, a criança já conta com você, a criança já tem na imaginação dela, né, ela sabe que você é o pai dela, apesar de não ser pai biológico. Então, quando ocorre essa situação de vínculo socioafetivo, normalmente os juízes não aceitam esse pedido do pai em tirar o nome dele do registro de nascimento e ele parar com as obrigações. Porque eles entendem que esse vínculo socioafetivo é tão importante quanto saber se ele é pai ou não, entendeu? Se é uma situação contrária, por exemplo, assim, o João ali teve um filho com a Maria, esse filho já tem 3 anos, João nunca foi atrás de ter um vínculo com essa criança, só pagava pensão, mas nem pegava a criança para fazer visita, nem visitava nada. Esse vínculo não existe, porque essa criança não tem esse vínculo com esse pai. Então, no direito de família, a gente sempre prevalece pelo bem-estar da criança. Então, nesse vínculo, não é só questão do pai. O pai pode falar assim, tá, eu tenho um vínculo, mas eu posso não ter mais esse vínculo amanhã. Mas não, e a criança? E a criança que tinha você como o papel de pai, que vocês se viam todo dia, toda semana, como que fica a situação dessa criança? Entende? Então, essa é uma situação bem delicada. É uma situação, assim, que depende muito do caso específico, depende muito de como que vai ser feito, do que vai ser juntado no processo. Você vai ter que comprovar que esse vínculo socioafetivo não existia. Normalmente nesses processos a criança passa por psicólogo, por um procedimento ali em que o pessoal conversa com ela, o pessoal especializado, pergunta para ela qual que era esse vínculo que ela tinha com esse fulano de tal, se realmente eles se conheciam, se eles se viam, se ela sente saudade.
Então, tudo isso vai ser colocado em consideração para que o juiz sentencie. Se ele realmente, apesar de não ser o pai biológico, ele vai continuar fazendo esse papel de pai, assumindo tanto no registro como nos alimentos, tudo esse papel de pai, ou por não existir esse vínculo socioafetivo, ele consegue sair da relação dessa família, né? Então, assim, é uma situação bem delicada que acontece muito de pai, depois de alguns anos, descobrir que não é o pai biológico daquela criança, mas mesmo assim, se existe um vínculo, às vezes nem o pai, apesar de saber que não é seu filho biológico, não quer quebrar esse vínculo, porque existe um amor, existe ali são tempos, né? São 3 anos, 4 anos, 5 anos, são anos ali de carinho, de afeto. Então, uma situação bem delicada, mas é importante que vocês saibam que não é só o fato de não ser o pai biológico que eu posso me eximir da situação. São várias questões que precisam ser analisadas para conseguir resolver esse problema, na verdade, né? Ok?